Meu nome é Eduardo da Luz, sou sócio fundador da APO, maior escritório de Growth Marketing de Santa Catarina. E hoje, para o nosso podcast, nós temos um convidado ilustre. Já conheci o Luiz antes, participamos de alguns eventos. Formado em comércio exterior, sócio fundador da Asian Source, maior empresa de consultoria de importação do país, com mais de 220 unidades espalhadas pelo Brasil, inclusive com unidade na China, mais de 2.400 projetos desenvolvidos e responsável por mais de 20 milhões de movimento de carga mensal. Conselheiro do Projeto Solar e apaixonado por gestão. Seja muito bem-vindo, Luiz. Isso aí, obrigado pelo convite, estou feliz aí de fazer parte e poder trocar uma ideia com vocês. Show de bola. 220 unidades. 220. Quanta cidade tem no Brasil? Não sei, cara. Não sabe, mas tu tem praticamente uma por cidade. Hoje em todos os estados a gente tem uma unidade. Tem uma unidade. Né? A gente está há 3 anos e meio mais ou menos nessa expansão aí. Uhum. E o nosso modelo, por ele ser home office, ele tem uma escala nacional, então não tem aquela limitação geográfica, né? É bem mais fácil. Sim. A gente tem uma unidade na China que nos atende na parte de inspeção, vistoria dos fornecedores. Uhum. Abrimos uma franquia também, uma unidade em Portugal e recentemente uma na Colômbia, né? Uma colaboradora acabou indo para lá, hoje a gente já está com 2 pessoas lá, ela toca toda a operação de lá também. A unidade da China, ela é da matriz ou ela é uma franqueada? Não, ela é da matriz. Da matriz. Isso. E essas outras unidades na Colômbia e em Portugal? Na Colômbia são 2 pessoas que atuam lá, que trabalham lá direto, né? E em Portugal é franquia. Cara, que legal, que legal. 220, depois vou ver, eu acho que é uma por cidade. E vamos nessa. Começando aqui, eu prometi para eles que eu ia seguir o roteiro. Vamos começar por ti. Quem é o Luiz? Vontade de empreender? Da onde que veio? Teve experiências antes trabalhando para outras pessoas, seletista, ou já iniciou empreendendo? Sim. Cara, eu nasci no Rio Grande do Sul, no interior, né? Uma cidade chamada Uruguaiana. O meu pai, ele era caminhoneiro, a minha mãe dona de casa. Uhum. E eu, guri, né? Como fala lá. Queria ser caminhoneiro igual ao meu pai, mas ele não queria que eu seguisse essa vida, porque não é uma vida tão fácil. E comércio exterior foi a minha primeira experiência, né, de trabalho. Comecei com 18 anos e me apaixonei, assim, realmente era algo que eu gostava de fazer. Comecei fazendo arquivo morto, eu fui crescendo. Deu 2 anos, eu estava representando o escritório em outras fronteiras, então viajando pela empresa, né? E quando deu 2009, eu queria estudar, queria poder crescer, me desenvolver. Aí peguei a rescisão dessa empresa e vim para Santa Catarina, né? Aí trabalhei numa empresa também de comércio exterior em São Francisco do Sul, fazia parte operacional no porto, apresentava documento, meio que era um motoboy, né? Uhum. E fiquei 3 meses fazendo isso em São Francisco do Sul. Foi bem final de temporada, foi uma época bem difícil porque a cidade não tinha nada. E aí depois eu vim para Joinville, trabalhei na Buscar também, na parte de exportação de peças. E ali começou a surgir um pouco mais... Eu nunca quis empreender, né? Nunca tive aquele desejo. Mas ali eu comecei a perceber oportunidades, né? E uma delas foi justamente quando a Buscar quebrou. Porque como ela quebrou, fechou as portas assim, do dia para a noite, os clientes deles no exterior ficaram sem peças de reposição. E aí eu conheci um cara que tinha uma licença de exportação também, já tinha trabalhado lá e com ônibus. E eu falei, cara, vamos vender peça para essas pessoas lá fora. Aí a gente ficou mais ou menos 1 ano exportando peça de reposição para Buscar na Colômbia. Aí eles compravam, mandavam o dinheiro, a gente cobrava um valorzinho em cima e exportava, né? E vocês tinham sempre que achar as 2 pontas, né? Sim. É captação em 2 lados, né? 2 Tanto lados. nas vendas fora quanto nos fornecedores internos. Isso. A gente comprava as peças aqui, embalava, entregava na casa dele e depois a gente mandava para fora, né? Logística no início começou meio... Toda errada, né? Fazia do jeito que dava, usava umas caixas... Chegava lá a caixa toda amassada, né? E nesse período eu era estagiário na Embraco já. Eu já tinha saído da Buscar, estava como estagiário na Embraco. Como era trabalho de 6 horas, então part-time, né? Parte na Embraco, parte lá. Aí, enfim, fiquei 4 anos na Embraco, na parte de importação daí. Trabalhei um tempo na área de programação de fábrica, né? Aí em 2015 pedi a conta, saí, fui para o Canadá, morei 1 ano e meio em Toronto, fiz uma pós-graduação em gestão de negócios internacionais.
E aí, quando eu fui voltar em 2016, que eu pensei assim, cara, agora eu sou o cara, né? Falo inglês, pós no exterior, aquela coisa toda. Vão fazer fila para me contratar. Nós foi bem no ano do impeachment da Dilma. Aí ninguém tava contratando, o Brasil tava uma zoeira, né? Tava tudo, uma incerteza danada. E aí foi que eu comecei aí surgiu o desejo de empreender, né? Enfim, aí de 2017 para frente ali tem uma outra história. Foi um desejo mesclado com necessidade? Às vezes as pessoas empreendem por oportunidade ou necessidade, né? Sim. No meu caso foi necessidade pura, assim, porque eu tava lá 1 ano e meio já. Quando eu fui com a grana só do primeiro semestre da faculdade. É um curso caro, tipo $40 mil, assim, mais ou menos. Para pagar o resto, tinha que trabalhar, né? E o que dá dinheiro para imigrante é construção civil, pedreiro, né? Sim. Garçom, babá, enfim, fiz de tudo um pouco. E já tava cansado, assim, cara, se tu me olhava assim, eu era só um risco, assim, de magro que eu tava, trabalhava às vezes 18, 20 horas por dia. Tava com quantos anos nessa época? Eu tava com 26, mais ou menos. 26 anos. E aí eu cansado, queria voltar. Aí eu pensei, então já que eu tô aqui, vou juntar uma grana. Achei um amigo da faculdade aqui, né? O Edgar, né? Sim. Conhece também. E a gente iniciou um negócio, né? Ficou até em 2018 trabalhando juntos. Aí em 2018 eu saí e em 2019 começou a Ásia. Uruguaiana, eu vejo sentido em ter uma empresa com muito acesso a portos aqui em Joinville, que a gente tem Navegantes, a gente tem Itapoá, a gente tem Itajaí, se eu não me engano, tem também. Sim. Mas Uruguaiana faz fronteira o que ali com a Argentina? Com a Argentina. Uruguaiana hoje é o maior porto seco da América Latina em termos de trânsito de caminhões, né? E é a fronteira com a Argentina, tipo, só a ponte ali que separa mesmo. Legal, isso faz que tu falou que teu avô teu pai? Meu pai. Era caminhoneiro lá. O meu avô, ele também era caminhoneiro e ele comentava muito sobre o trecho de Uruguaiana, diz ele, tanto conheceu minha avó lá. Ah, sério? Naquela época, diz ele que passou como que foi? Passou para consertar o pneu lá por Uruguaiana. Ela trabalhava na borracharia. Daí eles dois se olharam e tipo falando, vamos embora. E foram embora. Então, engraçado, agora eu entendi, eu não sabia que tinha Porto Seco lá. Agora faz ela sentido. É tríplice fronteira, né? É Uruguai e Argentina. Tipo, pertinho ali, né? Mas enfim, já mudou bastante coisa lá. Uruguaiana era uma cidade ainda, né, interiorana. A mais próxima fica a 180 quilômetros, então é muito isolado de tudo, né? E a economia lá é basicamente o agronegócio. E como eu não nasci em família rica, eu tive que dar meus pulos, né? Eu morei minha família é dividida entre Chapecó e São Gabriel. Daí eu morei um bom tempo em São Gabriel, né? Sim, daí bem lá no meio do caminho, de Porto Alegre para Uruguai. Exatamente. E lá ou tu é filho de fazendeiro ali, né? Ou tu é açougueiro, ou tu é bom músico. Tem muito músico bom lá naquelas regiões, então nenhum dos três saiu, tive que sair de lá. E por que a importação, assim? Porque eu vejo que tu começou muito cedo já dentro disso, 18 anos, né? Sim. Mas foi por oportunidade, tu realmente gostava? Eu trabalhei um tempo na exportação, né? Mas, sendo bem honesto, assim, cara, eu não gosto do comércio exterior, porque é um troço mais chato que existe. Porque ele é muito comparado com a legislação civil, né? Tem muita regra, muita lei. E aí eu fui começando a entender, assim, dentro do nicho, eu sempre falo isso para as pessoas, assim, às vezes eu trabalho com marketing, por exemplo, mas dentro do marketing tem muitas coisas que a gente gosta, né? Tipo, hoje eu amo o que eu faço, que é dentro do comércio exterior, mas é uma coisa específica, né? Sim. E a importação, ela surgiu justamente disso, porque a importação, surgiu justo disso, porque para vender para o exterior é muito difícil, né? Eu tenho que ir até lá, tenho que participar de feiras, tenho que mandar amostra e tal. Então hoje eu percebo que é muito mais fácil comprar do exterior para o Brasil, e eu percebi que as empresas têm um medo muito grande com relação a isso, né? Só para você ter uma ideia, hoje são 22 milhões de CNPJs no Brasil, em torno de 3 milhões e meio tem potencial para importar, mas só existem tipo 80 mil empresas cadastradas na Receita Federal. E isso é medo das empresas querendo dar esse passo, né? Eu vejo que medo parece que é muito difícil, né? E também o preconceito de fora que se tem com tecnologia do Brasil, com o Brasil em si, né? E eu falo isso porque a gente investe em startups também, e a gente estava cogitando a ideia de abrir essa startup fora,
porque a gente sabia que o olhar de fora para comprar daqui seria mais ou menos comparado a nós comprar da tecnologia da Guiana Francesa ali, né? Então, haveria esse preconceito. E eu vejo que lá fora tem muito preconceito com tecnologia e outras coisas, a não ser mercado de commodities, exclui tudo isso, tem muito preconceito com aqui. Não sei se faz sentido ou não. Não, com certeza. Tanto que hoje o nosso propósito lá na empresa, né, a gente trabalha muito baseado no propósito. É mostrar para o mundo a força, o poder econômico do Brasil e a força do empresário brasileiro através do comércio exterior. Porque quando eu já fui diversas vezes para a China, quando eu morava no Canadá era exatamente esse meu sentimento. Assim, eu brinco que eu me sentia os médicos cubanos quando eles vieram para o Brasil. Tipo, cara, medicina em Cuba é uma das melhores do mundo, né? Não, mas o médico é cubano, eu não quero que ele me atenda. Cara, mas o corpo humano é mesmo tudo quanto... E lá eu sentia muito isso, né? Sim. Então hoje a gente trabalha com esse intuito, assim, de mostrar que o Brasil tem coisa boa e não é só Neymar e futebol e carnaval. Eu ia até perguntar, eu ia emendar a pergunta ali falando sobre a questão de taxa de impostos, né? Porque, querendo ou não, o Brasil é um dos países mais complicados em políticas e taxas de impostos altíssimas, mas no final das contas, isso deve ajudar no teu segmento, né? Ao invés de atrapalhar. Sim. O Brasil, por natureza, ele sempre foi, né? Não é de governo para governo, esquerda ou direita, ele sempre foi um país muito protecionista, né? E o comércio exterior hoje no Brasil, a Receita Federal em termos de tecnologia é uma das mais avançadas do mundo, mas realmente a gente tem uma carga tributária muito pesada, assim, né? E existem barreiras de entrada muito altas também, por exemplo, produtos relacionados à saúde, produto químico, eletrodomésticos, né, que tem regulamentação de Metro, Anvisa, essas coisas assim, né? Mas, de certa forma, ela protege nós enquanto consumidores também, porque quantas vezes a gente vê produtos entrando, né? Teve um tempo atrás que estava na moda aquelas motinhas elétricas, né? Sim. E fabricava de qualquer jeito, chegava aqui, pegava fogo, enfim, né? Aí depois começou a ser regulamentado. Legal. Eu vejo que essas políticas realmente parece que centraliza um pouco o poder no Estado, mas isso é importante de certa forma, porque senão vira anarquia, né? E eu sempre brinco assim que o brasileiro, cara, é o povo mais criativo do planeta, né? E então a Receita Federal tem que ser 2 vezes mais criativa do que eles para evitar problemas. Que foi o caso que a gente viu recentemente da polêmica da taxação das compras abaixo de $50, né? Sim. Eu, enquanto profissional da área, eu entendo qual foi o movimento do governo, mas o povo enlouqueceu, né? Tipo, vou perder minhas comprinhas e tal. Sim. Mas por trás tem um fundamento, assim, né? A gente discutiu sobre isso, eu discuti, se eu não me engano, com o Christian, que é um dos sócios daqui, e a minha observação foi que, sim, gera um pouco de... o governo querendo taxar mais alguma coisa e não sei o quê, mas no final das contas, a Shopee em si, por exemplo, prejudica muito o mercado interno. E a gente lida direto com e-commerces, por exemplo, que são prejudicados totalmente. Então, quem sabe essa taxação seja uma forma de proteger o mercado nacional, não sei. Talvez tenha um interesse realmente assim, de arrecadação por trás, né? Mas... né? Tem que estar muito bem fundamentado, em algum momento ele faz sentido. Sim. E que fique claro que eu não estou defendendo ou não defendendo. E eu também, tecnicamente pendi para uma Amazon. Não é sobre defesa, é sobre dar o benefício da dúvida e tentar entender E até para nós, assim, seria bom se realmente fosse taxado, porque tem muita gente que atua na informalidade, né? A gente chama do microimportador individual. Ele compra não pagando imposto como pessoa física para fins de comercialização, e a legislação não permite, né? Sim. Mas eu vejo que o preconceito está no nome taxa, né? Taxou, porque querendo ou não, a gente, dentre 111 países, a gente é o segundo que mais tem impostos, né? Perde para o quê? Para Malta, que tem 400 mil habitantes, que é menor que Joinville. Sim. Entende? Então, realmente é compreensível. E referente à construção da empresa do zero, assim, qual foi tua maior dificuldade? Cara, eu acho que no início, assim, primeiro de tudo, a gente não sabe muito para que lado vai, né? A gente tem muito claro o que quer, mas não sabe como que vai chegar lá, né? E quando a gente começou, hoje dá para se dizer assim que no Brasil tem 3 empresas que se destacam fazendo o que a gente faz, né? Em questão de relevância em redes sociais e geração de conteúdo e movimentação também, né?
E no início foi difícil conseguir ganhar mercado competindo com esses caras, porque um tem, sei lá, 15, 16 anos de mercado, o outro tem 20 e eu começando, né? Hoje esse ano, em fevereiro, a gente completou 4 anos de empresa. E como que eu vou gerar credibilidade para as pessoas, né? Sendo que ninguém me conhecia, não tinha dinheiro, porque a gente começou zero recurso, investimento zero mesmo. Como que eu vou crescer nesse sentido, né? Então o maior desafio foi justamente isso, de criar essa autoridade, mostrar para o mercado que, não, cara, eu sei o que eu estou fazendo e eu tenho condições de te atender, né? No início também a gente não tinha muita estrutura, pessoas, assim, porque não tinha recurso, ainda não estava faturando. Então, fevereiro de 2019, quando a gente começou, era eu mesmo e Deus, né? Ali construindo tudo. E então o maior desafio foi realmente esse, né? Definir qual era o caminho que a gente ia fazer e criar essa autoridade no mercado também. Sabe que vocês estão o quê? Há 4 anos no mercado? 4 anos. É mais ou menos, a gente está um pouquinho menos e a gente não está a nível Brasil, mas a gente está como os maiores de Santa Catarina já, que para nós é uma vitória muito grande em tão pouco tempo, né? Claro. E isso que tu falou eu acho interessante, porque as empresas se apoiam muito em vantagens competitivas, por exemplo, de tempo de mercado, que é o que tu comentou de 16 e 20 anos. E até falei esses dias em um vídeo que as empresas que se apoiam nisso correm um sério risco, porque querendo ou não, com o avanço da tecnologia, da não mais proteção da empresa sobre questões geográficas e tudo mais, traz por exemplo, tu pode abrir como tu abriu tua empresa e em 3 anos passar como um caminhão por cima de todas elas, né? E a gente percebeu muito isso, assim, né? E o comércio exterior, para mim, cara, ele é muito ainda do tempo lá da colonização, cara, porque o mindset das pessoas que estão inseridas nesse mercado, ele ainda está muito... Por isso que eu vejo tão poucas empresas gerando conteúdo, por exemplo, né? E hoje todos os parceiros que a gente trabalha em conjunto, eles têm a mesma linha de raciocínio que nós temos. Então é legal que a gente está criando esse ecossistema, um apoiando o outro, um ajudando o outro, né? Mas ainda tem muito que ser explorado nesse sentido. Eu vejo que em 2023 uma das tendências é a questão de diretores em si à frente da empresa começar a tomar a imagem da empresa, né? As pessoas precisam se conectar com outras pessoas, né? Pessoas com pessoas, né? Igual tu falou, uma das suas estratégias, eu não sei se foi já no podcast ou antes que a gente estava conversando, que tu mandava tráfego, por exemplo, as tuas páginas não tinha conversão. E a gente tem muita essa dificuldade, e a gente fala assim, por exemplo, o pessoal ali, eles vão no limite do que dá para fazer em tráfego. Pensa, eles consomem isso 24 horas por dia. Eles vivem ali, eles ficam em estratégia, em nova ferramenta, em tecnologia e não sei o quê. Só que a gente notou 2 dificuldades. A primeira era mandava tráfego, não tinha bons processos de venda. E a segunda era mandava tráfego e a empresa não tinha uma imagem. E a gente usa a referência da loja da Louis Vuitton no meio do deserto. Né? Se não tiver tráfego para ela, não funciona de nada. Mas também se tiver tráfego para uma loja e a loja for feia, também não vai haver consumo diante dessa loja. Né? Exato. Então, essa estratégia de vocês desde o início é admirável, e principalmente no segmento, porque querendo não é o core de vocês. Eu não tinha isso, né? Tanto que na outra empresa, eu queria muito começar com isso, porque eu via os outros fazendo. Foi em 2017, ali quando as redes sociais estavam tomando esse caminho mais comercial, vamos dizer assim, né? Mas eu não sabia de onde tirar. E aí, em 2019, o Leandro e o Leonardo, os fundadores da Ecoville, né, hoje os proprietários da 300 Franchising, eles já tinham esse mindset e eles acabaram virando meus clientes, né? O Leandro, em 15 minutos de conversa, eu convidei para a gente ir para a China dali um mês. Ele foi, a gente ficou 40 dias junto, ficou amigos, né? Inclusive, amanhã a gente está indo viajar juntos de novo. E eles já tinham muito essa visão voltada para marketing, assim. Então eles foram plantando, faz isso, faz aquilo outro. Então esse processo de mentoria também no início me ajudou demais. Hoje eles são teus sócios. São meus sócios na Ásia. Legal, muito bom. Aqui em Joinville não tem quem não conheça, né? A gente passa ali pela rua,
é visível, é uma empresa muito grande, né? Sim. Ele tem mais ou menos o mesmo tempo que a gente, assim, 4 anos. Começou praticamente junto, né? Nossa, muito pouco tempo. E aí o Coville todo mundo conhece, né? Sim, Isso sim. não tem nem o que falar. Comenta um pouco mais sobre o core ali, principal da Ásia. A gente sabe que é importação, mas resumidamente, assim, quem que é o teu cliente? O que vocês fazem? Vocês importam só em grandes quantidades, poucas quantidades? Então, o nosso principal objetivo, assim, é meio que democratizar o comércio exterior, né? Eu sempre falo que nós somos a indústria do comércio exterior, né? A indústria do serviço, no caso, onde o franqueado ele faz a captação dos clientes e nós executamos o serviço aqui internamente. Então, o cliente ele não precisa falar inglês, ele não precisa conhecer da legislação, ele não precisa nem ter o fornecedor lá fora, ele só tem que conhecer do produto dele. A gente pega uma ficha técnica, aí eu tenho uma equipe de compras, né? Eu tenho uma equipe de compras, departamento de custos e a logística, né? Recentemente a gente incluiu uma área de atendimento ao cliente, né? Customer Success também, onde a gente pega as necessidades, as dores do cliente e resolve, né? Então, eu quero reduzir meu custo, eu quero um produto com uma qualidade melhor, eu quero... Enfim, eu estou com uma dificuldade, estou dependendo de um único fornecedor e eu quero diversificar as compras, né? E aí a gente administra tudo para ele. A parte logística? A parte logística, tributária, a parte de compras, né? Se o cliente já importa ou já atua no comércio exterior e quer terceirizar, a gente faz a parte de terceirização também. E cobram, e vocês, o trabalho de vocês é sobre o valor importado? Isso. No desenvolvimento do projeto, né? É uma análise de viabilidade de comércio exterior. Então, para isso, é uma consultoria, né? O cliente nos contrata, faz um investimento inicial, a gente acha o fornecedor, monta os custos e apresenta para ele. Se ele falar assim, beleza, gostei do preço, aí a gente parte para a importação, que daí sim eu cobro um percentual sobre o valor da compra dele. Legal. E a gente imagina que tem uma quantidade enorme de regras, leis, que, como a gente comentou antes ali, e vocês têm muitas unidades espalhadas pelo mundo. Como vocês conseguem padronizar todos esses processos? Porque a gente sabe que padronização de processo é uma dificuldade muito grande nas empresas para conseguir manter a qualidade, digamos, do que vocês entregam. Bom, o principal, assim, a gente tem duas coisas que a gente precisou padronizar, né? No início, lá em 2020, quando a gente começou a expansão de franquias, o meu maior medo era assim, cara, quem é que vai querer comprar uma franquia dessa? Porque não existia, a gente é a primeira no mercado, né? Aí beleza, as pessoas começaram a comprar. Aí depois eu pensei assim, tá, como que eu vou fazer o franqueado vender, né? Aí o franqueado começou a vender pra caramba. Aí eu pensei assim, tá, agora eu tenho que converter esses clientes também. Aí beleza, a gente foi evoluindo no processo. Então, primeiro de tudo, assim, né? Se eu falar para uma pessoa que não atua no comércio exterior o que ela tem ou o que ela não tem que fazer, é muita informação. Então a gente trabalha meio que na lógica da exclusão. Então hoje todos os franqueados sabem com o que eu não trabalho. Tirando aquilo, todo o resto a gente vai poder atuar, né? Legal. E a gente investe muito em treinamento também, então a gente tem uma plataforma que é a Universidade Corporativa, mas desde o primeiro dia, assim, da primeira turma de franqueados, toda semana a gente dá um treinamento. Hoje já está em 2 vezes por semana, né? Então são treinamentos gravados de 1 hora por treinamento mais ou menos. Há 3 anos a gente está dando treinamento 2 vezes por semana. Que legal. E eu vejo que é uma dificuldade, a gente atende franquias. A gente até tem por exemplo, a Mais Laser. E uma das dificuldades é a questão do sucesso do franqueado. E geralmente se preocupam só com o resultado de venda final. Que tem outras franquias que a gente atende que são assim, que atendem só o resultado do final é o importante, mas o meio para trazer o resultado ninguém se importa. E isso que vocês fazem é digamos, um passinho na evolução, né? Cara, a gente entendeu o seguinte, né? Que uma franqueadora, ela é uma escola de empreendedorismo, né? E no ano passado eu participei de um treinamento junto com o CEO da Arcos Dourados, que é o maior franqueado do McDonald's, né? Ele atende toda a América Latina aqui. E eu tive a oportunidade de ouvir o CEO deles falando. E ele falou o seguinte, que eu achei muito interessante, que o negócio da franqueadora do McDonald's não é hambúrguer, não é fritar batata ou não é vender o hambúrguer, né? É ensinar o franqueado a como fritar batata. E muitas franqueadoras, eles demoram para entender isso, né?
Então ficam cobrando venda do franqueado. Mas às vezes o franqueado não sabe nem fazer gestão financeira, ele não sabe... Ele era CLT, por exemplo, está nessa transição para empresário, né, um empreendedor, mas ele não sabe como lidar com aquilo. Então, se eu entendo que eu sou uma escola de empreendedorismo, cara, eu tenho que ensinar ele até... A gente tem uma coach que faz trabalho com os nossos franqueados lá sobre crenças limitantes, por exemplo. Sobre gestão financeira, sobre venda, sobre marketing, né? Legal. Então, essa é a visão da franqueadora. E tem um processo, por exemplo, seletivo antes de se tornar um franqueado? A gente passa por a gente faz uma entrevista de aceite e / alinhamento, né? Então, hoje eu tenho uma equipe de expansão, onde a gente capta leads através do marketing digital, eles apresentam um modelo de negócio, a pessoa vai lá e faz a aquisição da franquia. Antes da gente dar o ok para ele, a gente faz uma avaliação de perfil, né? Alinha as expectativas, tu vai ganhar X, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, tá ok para ti? Se ele diz que tá ok, beleza, dali para frente ele tá apto a atuar, né? E aí, claro, a gente, dentro do processo assim, do onboarding dele, a gente separa por trilhas, vamos dizer assim, né? E eu tenho 2 pessoas hoje que fazem esse acompanhamento e a gente acompanha tudo. Eu não acompanho venda de franqueado, eu acompanho o processo. Aí tem o checklist, né? Tem um checklist que a gente aplica uma vez por mês. O franqueado ganha uma nota de acordo com os processos que ele está entregando dentro do resultado que a gente pede. Caso algo esteja fora, o próprio sistema gera um plano de ação, manda para ele tem que nos entregar num prazo, né? Então eu trabalho o processo. Eu não trabalho venda, eu trabalho processo. Porque eu sei que, assim como eu tenho um vendedor interno, né, que segue o processo ali e tem resultado, se o franqueado seguir, ele vai ter resultado também. Legal. E a gente é muito ligado a processos aqui, tanto que uma das tecnologias que a gente investiu foi um software de gestão no-code, né? Mas essa a gente vai até a ponta do controle. E vocês conseguem gerar um plano de ação pós o erro. Isso é automático? Automático. Bah, que assim, legal. a gente vai dando, a gente faz perguntas, né? Se o cara diz sim, beleza, ele tá ok, ele pontua. Se ele diz não, a gente identificou o que ele tem que fazer e o próprio sistema já dispara para ele. Que legal. O software de vocês? Não, é uma ferramenta. É uma ferramenta, eles são especializados em gestão de franquias. Muito bom, muito bom mesmo. É uma ferramenta nova também que surgiu no mercado, eles estão evoluindo bastante ainda. Mas, cara, pra gente, assim, a vida... O nome da ferramenta é Sults, né? Antes e depois do Sults, assim. Que é bem, legal. bem completo. A gente chegou a cogitar a ideia de franquear o modelo, mas a gente ficou com muito medo da questão de perder um pouco a mão. Só que a gente até a gente conversou com alguns contadores e porque a gente está nesse processo de escala e chega um momento que passa a não ser mais vantajoso vender. Porque aumenta-se muito a estrutura, o risco aumenta muito. Então chega na hora. Eu vejo que esse é o ponto de ou franquia ou estanca o crescimento, né? Só que a gente tem muito medo de perder a mão porque a gente sabe que tem muita coisa que a gente não vê ainda, sabe? Em quesito de como padronizar a qualidade, treinamentos, por exemplo, a gente já tem costume de dar semanalmente, já é uma coisa que ocorre aqui dentro, mas como controlar o que as outras pessoas vão fazer, enfim. Tu tem que ter um processo bem definido, assim, né? E acompanhar em cima do processo. Se a gente só cobra a venda, não vai conseguir ter o resultado, porque às vezes a pessoa nem quer vender, mas não sabe como. Eu acredito que um dos pontos que fez a gente crescer muito aqui dentro foi a estruturação de processo. Tanto que é full-time processo. Por exemplo, eu brincava que eu me considerava um CEO de produto, né? Então, eu ficava sempre próximo do produto e venda, produto e venda, produto e venda. Porque da venda eu pegava sacadas de melhora, pegava o produto, padronizava o processo. A ideia do work in progress sempre teve conosco, né? Então, a gente corrigia fases, tudo é estrutura Kanban conectada, né? Por exemplo, tu entra aqui, a gente assina um contrato, aí automaticamente já vai para o processo produtivo já tem todos os seus checklists de execução. Então, isso nos ajuda muito a manter padrão de qualidade. Só que em grande escala, será que esse processo vai ser bom? Será que não vai? Essas dúvidas que vão surgindo para nós. E eu sou uma pessoa, assim, anti-processo. Eu tenho uma dificuldade muito grande em seguir processo. Eu sigo hoje o mínimo do mínimo, e eu tenho que dar exemplo também, né? Mas eu tenho uma pessoa muito boa junto comigo, que está há 2 anos já,
E ela é extraordinária assim na execução Do de processo. processos, na construção e tirar ele do papel. Às vezes eu chego lá, falo umas coisas assim, não, tem que fazer assim, a gente tem que crescer, tem que faturar, não sei o quê. Meio que surge a ideia e eu largo no colo dela e ela executa, sabe? Aham. É um COO, assim, então. Hoje sim. Tanto que ela hoje é a pessoa que está morando na Colômbia, né? E quando ela foi para lá, ela veio para me pedir a conta. Aí eu fui enrolando ela, não, vamos ver, vai para lá, depois a gente conversa. E foi indo, cara, eu enrolei ela uns 3 meses. Aí ela, tá, agora eu preciso da minha conta. Eu falei, não, agora tu tá aí e a tua tarefa monta um processo para te gerenciar à distância. Cara, deu um salto, assim, em termos de qualidade de atendimento, entrega, desde que ela foi para lá. Por conta disso, né, desse acompanhamento. E as equipes de vocês daqui são presenciais, híbridas? A gente tem... Eu não gosto muito do home office, né? Eu tenho que ver a pessoa lá, tem que levantar e falar com ele, né? Sim. Mas a gente tem essa flexibilidade, assim, às vezes, eu quero trabalhar de casa hoje, posso? Cara, não tem problema, assim, entregando o resultado não tem problema. E alguns dias da semana uma parte da equipe faz home office também, né? Mas assim, tem essa liberdade, assim, se a pessoa quiser. Eu vejo muito mistério no mercado diante disso. Empresas comparam, por exemplo, o Google ou vocês que estão muito bem estruturados em processos. Nós nos consideramos muito bem estruturados em processos, mas temos muito que evoluir. E chegam nessas empresas e falam, mas o Google trabalha home office, né? Com uma estrutura com funding infinito. Sim. Né? Não se preocupa. Funil enorme de colaborador, se tem 120 entregar o resultado para eles estar ok. Tá, né? ok. E comparam com realidades menores. Eu vejo que o pequeno empresário sofre muito com isso. Sim. Né? Com a questão de, mas eu quero fazer home office, mas a empresa não é bem estruturada em processos, não tem metas claras de entrega. Aí como tu vai padronizar se foi produtivo, se não foi? Querendo ou não, a empresa tem que gerar receita, a empresa foi feita para dar dinheiro. Né? Se tem propósitos, por exemplo, nós temos o propósito de mudar o futuro de pessoas e empresas. Todo mundo sabe disso. Então nós temos nossas causas sociais também. Só que o que faz com que a gente atinja nossas causas sociais é a meta batida. Sim. Se não tem meta, a gente não consegue, por exemplo, fazer a doação de alimentos que a gente faz. Né? Então, essa questão do home office ainda é bem delicada, né, de se discutir. Principalmente porque as pessoas pegam um trecho isolado. Por exemplo, eu falo aqui para ti no podcast, sou a favor do home office, desde que... eles pegam, sou a favor do home office. Corte. O diretor da maior empresa de Santa Catarina é a favor do home office, apoia. Né? Então, isso é bem... É uma questão bem complicada. Não tem como a gente não bater nesse assunto. O dólar, 4,91. 4,91, né? Ele deu uma subida ontem, tá 5 e pouquinho ali, mas... Ele chegou a 4,91. Eu sei que chegou ali porque eu comprei. Eu falei, vou ter que... Adiantei 2 meses de compra, que eu compro todo final do mês. Tem um limite de compra, eu tô chegando agora porque na conta eu compro da minha esposa, compra também. Do Inter, né? Sim. Daí só que tem um teto de compra ali, né? E, cara, o que tu acha, o que tu vê, o que causou? Isso deve ter um pico de volume de trabalho para vocês? Cara, eu sempre falo assim, tanto que na live, toda terça-feira, meio-dia e meia, a gente faz uma live lá pelo nosso Instagram, né? Toda terça eu abordo o assunto dólar, assim, mas eu confesso que foi uma surpresa muito grande, assim, né? Especialmente esse ano. Na verdade, depois das eleições, assim, parece que se eu disser assim, o dólar vai subir. Se eu quiser que ele caia, é só eu falar que ele vai subir. Se eu quiser que ele suba, é só dizer que ele vai cair. Porque tá muito contrário, assim, né? A gente ainda não tá conseguindo ler a questão das políticas econômicas do Brasil, né? Porque não teve nada significativo, assim, que fez o dólar cair ou que trouxe muito investimento do exterior. O cenário econômico no nível global assim também está muito esquisito, né? Conflitos para tudo quanto é lado. Enfim, eu fico feliz que ele caiu, mas triste por não conseguir saber o que causou isso, né? E há um tempo atrás, uma semana atrás, eu participei de um evento, o maior evento de comércio exterior aqui de Santa Catarina, aqui em Joinville, né? Que é o Meeting Comex. E tinha um economista lá que mencionou que até final desse ano ele chega a 4,80.
gente tá na expectativa aí, né? Uhum. Não sei, vamos ver como é que... Guardando um caixa, eu já vou começar a guardar o caixa para comprar. Mas a gente teve um volume bem grande de clientes assim que nos procuraram. Vamos antecipar aquele pagamento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para poder Legal aproveitar, né? Uhum. E tu falou dessa questão de pandemia, guerra, Copa, eleição, conflitos geopolíticos. Sim. Isso causa incerteza no mercado, né? Inclusive internacional. E o que isso impacta, por exemplo, a produtividade e a cultura interna da tua empresa? Porque eu imagino que sim, que lida diretamente com isso, né? Sim. O principal é assim, a gente conseguir contornar a objeção do nosso cliente, né? Porque, querendo ou não, o desenvolvimento do projeto ele não é um investimento alto, é R$3.000, a gente monta o projeto e apresenta para o cliente, assim, mesmo que ele não vai importar, cara, é um plano de negócio, porque a gente analisa concorrente, analisa preço de mercado, preço médio, quem que importa, da onde que importa, qual que é o preço de compra e tal, enfim, ele é bem completo. Agora, se o cara decidir, né, por exemplo, uma empresa de pneu, o nosso maior volume hoje é pneu de ônibus e caminhões e carros e caminhonetes, né? É um investimento de 350 a 400 mil reais. Fazer o cara botar a mão no bolso para trazer, o produto paga antecipado, recebe daqui 3 meses, né? Sim. Não sabe como é que vai estar o cenário lá. Então, o que mais impacta é nesse sentido, assim, né? De como que eu vou contornar isso, fazer o cara botar a mão no bolso se ele não está se sentindo seguro com o cenário econômico, né? Tu acha que tem risco de, por exemplo, fazer a compra e daqui 3 meses por algum caos geopolítico, travar tudo e ele ficar com o dinheiro parado, perder esse dinheiro? Cara, a gente viu no ano passado, teve navio encalhando, teve a invasão da Rússia pela Ucrânia, né? Conflito lá, Taiwan e China e tal. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, a gente está sujeito a qualquer coisa, né? Mas uma coisa que a gente nunca recomenda para o nosso cliente é assim, ó, tipo, é o dinheiro da vida dele, pega o teu dinheiro e investe aqui. Não. Começa aos pouquinhos, vai sentindo, vai entendendo, vai crescendo, né, o negócio aos poucos. Aí sim, quando se sentir seguro, tu vai lá e investe. Mas como a gente trata de comércio exterior, né, que tem muita coisa envolvida, não dá para dizer que em algum momento alguma surpresa a gente não vai ter. Mas assim como surgiu a pandemia, que para mim foi a pior experiência que a gente poderia ter nos últimos anos, né? E a gente superou, é só talvez manter a calma. Agora a gente já tem um histórico, né? Sim. E muda a estratégia ali, a gente consegue entregar um resultado. Legal. A gente teve muita paralisação querendo ou não, a China é a maior produtora de chips, se eu não me engano. Sim, né? sim. Vocês fazem essa importação também? A gente faz do chip não, mas a gente traz algumas placas de circuito impresso para alguns clientes e é bem difícil mesmo, porque o consumo interno deles é muito grande. Sim. Tudo que é componente para eu comprar na China é uma dificuldade enorme. Produto acabado, beleza. Agora componente é difícil. Legal, legal. E essa questão, tu já falou um pouco ali sobre escala de time. A gente sabe que quanto mais velocidade a empresa tem de crescimento, maior a dificuldade de contratar pessoas, integrar com cultura, desde o processo de contratação. E isso eu estou falando como pessoas da matriz, né? Vocês têm um processo de uma onboarding ali entrou, fica tanto tempo de treinamento, passa por isso, por isso, por isso. Essa é a cultura, essas são as metas, os pilares fundamentais. Sim. A gente tem um processo de onboarding, né? E ele é muito semelhante ao do franqueado. Todo colaborador que entra, eu trato ele como se fosse um franqueado, né? Enfim, no sentido de entender a empresa, de entender a cultura. Tem coisas internas assim que a gente faz, né? Por exemplo, toda segunda-feira a gente tem uma reunião, 10 horas da manhã, de resumo e resultados, né? Às vezes a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre finanças, enfim, né? Aborda temas diversos. Na quinta-feira tem a apresentação de um livro, então a gente lê um livro em coletivo. Com book ali. E no final a gente faz uma oração e, enfim, aí começa o dia, né? E todos os colaboradores que entram, eles assistem os mesmos treinamentos do franqueado, lê a mesma documentação e depois ele vai sendo inserido ali, né? E quando a gente começou a expansão em 2020, vendeu, né, bastante franquia, que eu achei que ia ser mais, sei lá... passado. Não, cara, teve mês assim, de entrar 30, 35 unidades num único mês, a gente tinha que implantar. A gente conseguiu implantar, fez tudo, né? Mas aí para execução...
A gente parecia a Tupi contratando, assim, vai arrecadando todo mundo. Apenas se fala inglês, fala. Então vem que eu vou te ensinar. E aí a gente começou, né, a estruturar a equipe. Depois começou a olhar para tecnologia, produtividade, aquela coisa. Mas no início era gente, ia botando gente lá para trabalhar. E aí a gente começou a replicar, né? Hoje o nosso processo ele evolui muito rápido, está mudando, né, o tempo inteiro. Mas uma das coisas que eu prezo bastante lá é por essa questão cultural, né? A gente já teve pessoas de entrar na empresa, ficar uma semana e pedir para sair. Ah, não é o meu lugar aqui. Um mês, enfim, né? Acontece isso com frequência. Tem gente que fica chateado, fica triste com isso, né? Eu sempre falo, cara, que seja agora do que daqui 2, 3 anos que tu diga, não, era isso que eu queria. Sim. Né? Sim. Teu custo já fica mais alto. E isso faz parte da cultura também, né? A pessoa ela se sente confortável ali. A gente tem um bumbo lá, né? Quando sai venda ou sai importação, a gente vai lá e bate o bumbo. Aí esses dias eu cobrei do pessoal, né, da área comercial, pessoal, quando vocês venderem tem que ir lá e bater o bumbo, que eu vi que eles não estavam batendo. Ela falou assim, não, mas é que eu tenho medo de incomodar e não sei o que. Daí eu falei assim, se alguém se sentir incomodado, é ela que tem que sair, não o bumbo, porque o bumbo chegou primeiro que ela aqui, né? O bumbo faz parte da cultura. Sim, né? sim. Então a gente tem que ir olhando assim quais são os rituais que a gente tem e comemorar cada vitória. Com certeza. A gente tem uma corneta aqui, literalmente uma vuvuzela de futebol. Daí, só que a gente vai trocar agora, porque aquela vuvuzela ali, esse dia eu peguei e tava tapada de baba, né? Eu falei, não vou meter a boca aqui, não. Ou cada um tem que ser até a sua ou um verdade, do lado. Verdade, mas E era uma coisa que antes a gente tinha um pouco de pré-conceito sobre isso. Falando assim, mas parece... Não sei, vai a gente incomodar. queria uma... vai incomodar, ou próprio a ideia de que essa história de uhul e não sei o que, e eu hoje vejo que é importante, tanto que eu, por exemplo, tem dia que a gente acumula fechar 5, 6 contratos, né, em um dia só, e daí ontem foi um desses dias, aí eu mesmo pego lá e vou lá, daí eu chamo todo mundo, assim, falo, calmem, transição, daí eu vou fazendo assim, toco uma, toco 2, toco 3, vai comemorando. Isso é legal para a cultura. Tu tem pilares fundamentais lá que são pilares que vocês seguem assim, né? A gente olha muito assim para os nossos valores, né? Desenvolvimento contínuo talvez seja o principal deles, assim, hoje é algo que eu acredito muito, né? Como um transformador de realidade, vamos dizer assim. Então, o desenvolvimento pessoal e contínuo, assim, é algo que eu prezo bastante, né? Por isso que a gente tem o livro ali, por isso que a gente dá treinamento 2 vezes por semana. E eu sempre cobro muito, principalmente do pessoal da área de sucesso do franqueado, né? Eles são professores lá, então para eles ensinarem alguém, primeiro de tudo, eles têm que aprender. Sim. Então, eles consomem muito conteúdo, muito podcast, muito vídeo, muito livro, né? Eu também estou o tempo inteiro compartilhando coisas com eles. E é uma forma, assim, da gente manter a empresa evoluindo, né? Senão chega uma hora que o nosso crescimento, ele é o limite do meu conhecimento. Então, às vezes eu bato num teto, assim, cara, eu preciso faturar X, né? E eu consegui chegar até aqui. Para eu superar esse teto, de alguma forma eu vou ter que me desenvolver e descobrir formas novas de fazer, né? Então, o desenvolvimento contínuo hoje é o principal pilar que a gente usa. Tem uma frase do Falcone, que eu vi em uma das palestras dele. Falcone é uma das pessoas que eu me inspirei muito para a questão de processos, principalmente. Não sei se tu conhece, sim. Vicente Falcone. E ele fala que se as pessoas chegam e perguntam para ele por que a gente não está faturando, por exemplo, 5 milhões mês, ele vai falar, não sei. E se eu soubesse essa resposta, com certeza eu não estaria cobrando o que eu estou cobrando de ti. Sim. Né? Então as pessoas tendem a querer uma resposta reta. E uma das frases, por exemplo, que eu uso em algumas palestras que eu dou é: nunca exclua uma coisa por não fazer sentido no momento para ti. Porque geralmente nessas coisas que a gente exclui por não fazer sentido agora, está o passo de crescimento que a gente tem. Sim. Né? Então essa questão do que tu fala de novos conhecimentos trazem novas realidades, isso daí é total verdade, e eu vejo aqui dentro também. Sim. Por exemplo, agora essa questão de fazer relação pública, não é uma coisa que eu estava acostumado, entendeu? Para mim, sair da parte operacional, por exemplo, tu vai evoluindo, operacional, tático, estratégico,
Parece que eu não tô fazendo nada. Sim. Cara, eu falei hoje de manhã isso, eu participo de um grupo de mentoria. E eu falei assim, cara, eu não consigo ficar no estratégico porque parece que não vem resultado. Eu sou muito resultado. Eu preciso chegar no final do dia e ver alguma coisa que aconteceu. E o estratégico às vezes não acontece nada, né? Daí eu fico lá, mudando de aba ali no Alt Tab, né? Fica, faz um pouco aqui e volta pra cá. Faz um pouco aqui e volta pra cá. Mas acho que é uma dificuldade que a gente tem, né? O L'Oreal, que é um dos gestores daqui, ele chega lá na minha sala e ele falou, já que tu não tá fazendo nada, daí virou uma piadinha, porque realmente ele fala, cara, tu não trabalha, né? Eles brincam comigo. Deu por quê? Ele, não, tu só fica fazendo reunião o dia inteiro, Sim. Tu não faz nada. E isso, cara, é uma coisa que pesa muito, muito. Sim. Uma coisa engraçada é essa parte de geração de conteúdo, né? Eu tenho uma dificuldade assim, tipo, o Humberto pede pra eu, grava um stories. Ontem ele me pediu um e eu disse, vou fazer. Não fiz. Agora vamos sentar pra gravar vídeo do YouTube. Humberto. Tô devendo, né? Agora vamos sentar pra gravar vídeo do YouTube. Aí beleza, grava 4, 5 de uma vez só, Sim. né? De criar um conteúdo, um treinamento, alguma coisa assim, eu consigo fazer. Mas é engraçado a percepção das pessoas por não entender a estratégia voltada por trás. Tu só fica gravando vídeo, tu só fica fazendo live, tu só fica não sei o quê. Cara, mas uma das coisas assim que eu percebi ao longo dessa jornada é que o quanto... A gente recebe cliente lá no canal do YouTube, né? Cara, muito. No direct do Instagram. Tem muita gente que compra a franquia de dizer assim, cara, eu te acompanhei as tuas lives, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu gostei, eu resolvi fazer parte da empresa. Então, talvez aquela meia hora de live que eu faço uma vez por semana vale muito mais do que o investimento em marketing digital que a gente faz todo mês, né? Concordo. Então, ele tem uma estratégia por trás disso. Sim. Mas quem não percebe ou quem não entende, só fica gravando vídeo e fica só falando. E exatamente. E isso que tu falou, Hector, como é verdade. Porque às vezes pedem vídeo pra mim também. Aí eu, já tá indo, né? E no terceiro dia... Não foi. E daí chega de uma hora pra outra e é igual o carro, é igual o Chevette a álcool, né? Pega no tranco, daí vai embora, né? Daí quando grava daí grava uma montoeira. Um monte, daí depois, então criar essa constância assim, dá trabalho, né? Dá um, como que se fala? Dá uma perdoada, porque não é fácil mesmo, Humberto. Pode falar. Muito o time do Luiz. Sim. Porque eu sei como que é a rotina dele, é uma rotina pesada, e às vezes tu sair daquela tua rotina, tu botar uma câmera na tua cara e falar, tu tem que ser alegre. Sim. Entendeu? Sim. E eu falo assim, não, a gente não tá num dia bom, estressante, quando sim, cansado, não, vamos fazer menos. Sim. Não, ele tá num dia empolgado, tá num dia, aí a gente Sim. faz vários vídeos. E isso pra gente imprime muito a personalidade do Luiz. Sim. Sim, isso é engraçado falar porque é uma coisa que eu já falo pra ele, só que eu percebi isso por outra pessoa que trabalhou aqui na empresa. Quando eu não tô num dia pra gravar, eu já falo pra eles, cara, hoje não vai. E outra coisa é que se eu passo pelo operacional ou pelo tático primeiro antes de gravar, também trava tudo. Sim. Tu não vai pra frente na gravação. Mexe no ânimo, né? E a entonação, a forma, né? Esses dias o Humberto estava editando um vídeo ali e ele falou, cara, não vamos mais gravar final do dia, porque aqui tu tá muito cansado. Sim. Já tava, né, nas últimas, assim. Sim. Então a gente começou a gravar, aí separa um dia só pra isso. Tipo, quarta-feira à tarde, geralmente a gente usa pra gravar. Começa no início ali, tem uma facilidade, uma produtividade maior, né? A gente tá também, quando produzimos o curso agora, também o curso a gente produziu justamente para as pessoas que se tornam parceiros nossos, né, clientes. A gente libera todo o curso para eles, assim, fala, não, legal, teu parceiro. O curso passa sobre gestão,
matriz de produto, BCG, ciclo de vida de produto, processos de vendas, marketing, ferramentas de processo. Daí todo mundo fala, mas vocês não fazem marketing. Daí a gente fala, sim, a gente trabalha com alta performance e pra gente conseguir resultado tem que ter um equilíbrio entre as conversas, né? Então, essa produção desse curso, eu me lembro exatamente, nesse mesmo período do ano passado, a gente começou. E eu não ia, e não, hoje tem que fazer aquilo, não dá. Hoje eu tenho que fazer aquilo, não dá. Daí chegou esse ano, do nada, em uma semana, produzi o curso inteiro. Entendeu? E agora tô pegando mais o ritmo de produção e tudo mais, vai destravando, mas não é Só que eu acredito que é muito bom para nós, e uma das pessoas que me fez destravar teve uma conversa aqui dentro comigo, porque ele falou assim, no primeiro workshop que a gente fez, eu tava bem nervoso, mas nossa senhora, nervoso. E ele chegou, por que tu tá nervoso? Eu falei, no final das contas é medo do que os outros vão pensar da gente, né? E daí eu falei, por causa disso. Ele falou, cara, olha pro lado. Eu olhei, ele falou, essa empresa tem mais de 500 metros quadrados. Tu não precisa provar nada para ninguém. Tu já construiu. Então não tem receio de falar sobre as estratégias, sobre o que tu usou, sobre o que tu não usou, porque funcionou. Entende? Então acredito que o medo é muito mais nosso, né, do que propriamente o julgamento do outro, né? E fazer isso a gente acaba saindo da zona de conforto, né? Então a gente prefere fazer o que sabe, que é tudo menos isso, né? Mas tem um papel fundamental. A partir do momento que eu entendi assim, que as redes sociais hoje, para nós, desempenham um papel, cara, é prioridade, assim, né? Isso está muito relacionado à venda. Sim. Né? Eu vou parar o que eu estiver fazendo se for algo relacionado à venda, né? A gente... Às vezes as meninas lá do comercial me falam, Luiz, manda um áudio para mim assim, assim, assado. Eu, não importa onde eu tô, grava um vídeo assim, assim, assado. Né? O marketing fica do lado dele, da área comercial, né? O Humberto fica ali. Aí ontem elas pediram, faz uma arte com tal informação pra gente mandar pros clientes. Ele vai lá, ele sabe que essa é a prioridade, né? O comercial pediu, que a gente sabe que é para venda, tem que passar para frente. Legal. A gente tem tudo que a gente usa aqui é em estrutura Kanban, né? Daí a gente tem o que a gente chama do WIP. E existe uma discussão aqui dentro sobre o que é o WIP ou não, mas não é o papel agora. Ele é a ideia do quanto de tarefas que a gente deixa em uma fase só. E a gente coloca regras de corte ali. Que, por exemplo, isso que tu falou seria uma regra de corte também nossa. Tudo que gera impacto financeiro para a empresa tem a prioridade no Kanban e é passado para frente para execução. E como segunda prioridade, tudo que gera impacto para o cliente. Também tudo que gera valor para a empresa e para a marca. Então são duas coisas que para nós faz total sentido, assim. Então ter essa questão de entender que venda é importante, e a gente vai entrar nessa pergunta que eu tenho para te fazer aqui, que é entender que venda é importante, entender que marketing é importante, entender que os dois andam juntos e cada vez mais entrelaçados, né? A questão do posicionamento que tu tem influencia e impacta diretamente na tua venda, isso é extremamente importante, não é à toa que vocês estão com do tamanho que vocês estão, né, contigo à frente da empresa. E querendo ou não, quanto maior fica a empresa, coisas que a gente passa também, maior é o desafio da venda, né, porque maior é a necessidade de venda que a gente tem. Primeiro, como vocês superam isso? E segundo, as vendas de vocês é feita pela matriz e distribuída aos franqueados, ou cada franqueado faz as suas vendas? Hoje o nosso processo de vendas, né? Porque primeiro, né, voltar ao princípio, né? O que é uma franqueadora, né? O que é uma franquia? Uma franquia é um negócio que alguém fez, deu certo e a gente está replicando, né? Então tem que ter os manuais e é assim, 8 horas da manhã eu ligo, 8h15 eu tomo um café, 8h20 eu ligo o computador, 8h30 eu faço não sei o que, a gente tem que ter um padrãozinho ali como que tem que ser feito, né? Então hoje o nosso processo de vendas ele é muito bem definido e eu tenho vendedores internos que fazem esse processo, que a gente usa até como um laboratório assim, para novas experiências, para depois mandar para o franqueado. Mas hoje cada franqueado é responsável pelas suas próprias vendas, né? A gente só gera demanda para eles através de lead.
e conteúdos, né, nas redes sociais para publicação. Mas o papel do franqueado é realmente assim, angariar clientes na região dele, tá? Hoje a minha melhor franqueada há 2 anos seguidos ela fica em Marabá, no Pará. Vou mandar depois esse corte para ela e a Luciana vai ficar felizona lá. E eu brinco com ela assim que nunca que eu pegar o avião para prospectar em Marabá, porque eu não conheço a região. Mas ela, por estar lá, ela consegue captar clientes que vai gerar um volume financeiro para ela, né? E o processo assim, eu olho muito para, perguntou, né? O desafio é cada vez vender mais. Para mim, não tem venda sem demanda, né? Então, eu olho muito para essa geração de demanda. Então, tudo que eu busco fazer é para trazer alguém. Eu estou o tempo inteiro vendendo, né? Uma live eu estou vendendo, na minha rede social pessoal eu estou vendendo. Alguém tem que, né, assistir aquele conteúdo, se sentir seguro e querer trabalhar conosco. Mais o marketing digital, né? As campanhas, impulsionamento e tudo. Então, toda hora que a gente pensa, tem que vender X, tá? Vamos fazer conta de trás para frente. Quantos leads eu preciso? Ou quantos contatos eu preciso, né? Eu consigo tudo no digital? Não. Então, da onde que eu vou complementar, né, aquela necessidade? E para mim não tem outro caminho, assim, né? A gente tem que ter um volume de contatos diários assim, para poder ter o resultado. Ela é a melhor franqueada e tu acha que a região dela ajuda? Porque aí tem um pouco disso. Eu me lembro que a gente discutiu com um desses clientes nossos que são franquias. Ele falou, mas aquele lá é o meu melhor franqueado. Daí eu falei pra ele, tu já parou pra pensar que quem sabe a região ajude? Então será que seria uma luta justa? Sim. Assim, a região dela hoje, se a gente for falar, Marabá, a cidade mais próxima, está 3 horas de carro, né? No sul do Pará. Ela é boa mesmo. Mas é uma cidade, a gente percebe assim que no perfil dos nossos clientes, norte e nordeste do Brasil, eles têm uma tomada de decisão muito mais rápida, diferente aqui do sul e centro-oeste, que tem uma oferta muito grande de serviços, né? Eles pegam a cotação contigo, compara com outro, o que for melhor eles fecham, né? Lá não, lá eles têm uma escassez muito grande de serviço. E para ela é um desafio, assim, de conseguir ter clientes tão grandes, assim, né, expressivos em termos financeiros, numa região tão pequena, né? Sim. Pequena, entre aspas, 500 mil habitantes, mas que é só eles ali naquela região, né? E engraçado isso, porque na época que eu trabalhava com construção, eu notava que as empresas que mais cresciam eram empresas no ramo da construção que começavam a subir, fazer obras para lá, na região, se eu não me engano, norte do país. Enfim, estavam fazendo lá para a região de Bahia, não sei se é o oeste, não sei qual região que é. Enfim, eles começavam em vez de expandir aqui, eles começavam a expandir lá, porque a mão de obra era muito escassa. Sim. Né? Então, legal essa questão vocês tiveram alguma estratégia de começar por alguma região específica, expansão, ou foram vendendo? Não, a gente foi vendendo conforme ia aparecendo, né? Hoje o maior volume está no estado de São Paulo, né? Sim. Mas a gente tem franqueado Porto Velho, em Rondônia, por exemplo. Chapecó, aqui no oeste catarinense. Sim. Conheço. Gente boa, o pessoal da lá. Tu falou ali dos playbooks, né? Que vocês têm bastante. A gente montou os nossos playbooks e montamos o nosso plano de carreira. Só que toda vez que a gente montava, desandava. E desandava porque a velocidade de crescimento da empresa era muito rápida e a gente não conseguia padronizar, porque uma hora existia um setor, de repente aquele setor não existia mais, se fundia com outro. Ou às vezes uma atividade específica, né? Não existia, passou a existir. Exatamente. E vocês tinham alguém focado na criação desses playbooks? Hoje a gente tem na parte de playbook, né? Quem cuida é a área de sucesso do franqueado, né? E o nosso maior desafio, assim, é sempre ter que inserir o franqueado em tudo, né? Então, aí eu inverti a jogada. Ao invés de eu inserir o franqueado nas coisas, é a gente que se insere no franqueado. Então, tudo parte do que é o melhor para o franqueado, e aí eu desdobro para a empresa como um todo, né? E hoje a nossa parte de RH ela é corporativa, né? Ela é terceirizada junto com a 300 Franchising. Só que são áreas completamente distintas, assim, né? E o maior desafio é justamente isso, assim. Surgem áreas,
aí ela fica 2, 3 meses rodando, já não existe mais, aí surge uma outra pessoa e tem que fazer descritivo de cargo e salário e compara com o mercado. Não, mas não existe isso no mercado, a gente tem que criar aqui. Enfim, é um desafio aí, né? Caos. E a gente pra te falar bem a verdade, até hoje a gente não conseguiu acabar. O nosso também não tá muito o plano de lá. carreira é uma coisa bizarramente difícil de montar. Sim. E tanto que agora a gente está discutindo a questão de porcentagens de contratos, né? Que a gente vai começar a distribuição. É uma das coisas que a gente está vendo que para nós vai ser mais fácil de controlar. Vai ser mais fácil gerar com que as pessoas tenham receita, as pessoas certas, né? Sim. Tenham receita e mais ganhos do que propriamente um crescimento por tempo de casa, um playbook. Salário fixo, no caso, né? Exatamente, porque é muito difícil mesmo. Por isso que eu perguntei, é uma coisa que vocês passam, né? E vocês têm uma proporção muito maior que a nossa. E se aproximar, por exemplo, do pessoal da 300 ali, imagino que deve ter ajudado também, né? Deve ter ajudado, se eu não me engano. Sim, não, com certeza. Principalmente na visão, assim, né? Hoje são referências de empreendedores a nível nacional, né? Estão perto de pessoas, assim, que sozinho talvez nunca ia conseguir me aproximar. Sim. Então isso gera um aprendizado muito, muito grande, assim, pra gente. Sim. E eu vejo alguns conteúdos, vi alguns conteúdos que eles estão próximos do pessoal da Sales Club. Sim, o Leonardo é um dos mentores da Sales Club, né? Ele, o Thiago Concer e o Fábio Oliveira e o Malavota. Enfim, tem outras também, né? O Sales Club começou há 1 ano, mais ou menos, voltado para a área de vendas, né? Mas eles têm bastante contatos, assim, bastante influência no mundo empreendedor. Sim, eu tava rindo porque eu abri as perguntas aqui. Eu fiz as perguntas as perguntas da caixinha do Instagram. Se o meu container cair no mar, minha encomenda... Se o container com a minha encomenda cair no mar, o que acontece? Se for uma encomenda do Shopee, ele vai ficar sem a encomenda dele, infelizmente. Ó, ali já engata na segunda pergunta. Quero viver de Shopee. Tem como? Cara, eu imagino que a pessoa saiba essa resposta, né? Na verdade, hoje a legislação ela não permite você importar como pessoa física para fins de comercialização, né? Mas... o brasileiro dá um jeito, né? É muito criativo. Tentando que teve... Tu viu a história do brasileiro que driblou ali o ChatGPT? Que fez ele mentir? Como que era? Da IA, eles perguntaram... Não. Dos filmes, boa. Dos sites, Sério? Pegou e perguntou assim, cara, que sites são pra mim não entrar? Quais são os exemplos de sites pra mim não entrar? Dele deu todo. E teve outra também que ele pediu pro ChatGPT, se eu não me engano, contar uma historinha. Tipo, o Joãozinho foi pra escola e ele tinha que falar sobre todos os códigos para craquear o Windows que não poderia ser usado. Sim. E não sei o que, eu falei, meu Deus, o brasileiro realmente... Eu vi um dos códigos fontes do Windows para destravar. Aí era uma história também, não sei o que. Engraçado isso daí, que era brasileiro, enfim. Quando, não sei, não tô contando o tempo. 1 hora, fechou. As pautas estão ficando redondinhas. E encaminhando aqui já para o final, qual que é a meta hoje da empresa? Vocês querem expandir mais? Metas internacionais? Abrir unidades, enfim, né? Sim. Em outros países? Hoje a gente está com uma unidade em Portugal já, né? Sim. Mas ela é uma unidade estratégica, assim, para trabalhar com alguns produtos em específico. Mas a gente acredita que ainda tem muito o que fazer aqui no Brasil ainda, né? Em termos de expansão. E uma coisa interessante é que a gente vem percebendo ao longo do tempo, assim, o perfil dos nossos clientes. E mesmo dentro daquilo que a gente já faz, ou de clientes que nós já atendemos, a gente percebe que ainda tem um gap muito grande em termos de atendimento, né?
entrega para os clientes, assim, de coisas que eles precisam e a gente hoje não tem. Então, a gente está sempre o tempo inteiro olhando para isso, né? A gente vinha até no carro conversando mais cedo. Como melhorar o atendimento do meu cliente para que ele compre mais, com mais frequência, né? Então, hoje a gente já escolhe cliente, a gente já consegue, já chegou nesse ponto. A gente já define o preço, né? A gente já não... mas o concorrente faz mais barato. Beleza, pode fazer com ele, daqui 3 meses tu vai voltar e vai trabalhar comigo, eu tenho certeza. Né? E não tá se achando, ou a arrogância, não é nada disso. Eu te entendo. Mas é um entendimento assim de que a gente preparou tanto o nosso processo que a gente consegue não dar desconto, sabe? Ou, não, se tu não quer, beleza. Então, a gente ainda tem muito que crescer aqui no mercado brasileiro. A gente tem uma meta de expansão de franquias, né? Para esse ano, fechar com 100 unidades ainda vendidas durante esse ano, né, implantadas e em operação. E movimentação de carga, assim, também. Isso é mais estratégico, mas a gente quer, sim, porque a gente mede muito pelo número de novos importadores que a gente tem, né? Esse é um desafio que a gente tem aí. Legal essa questão que tu comentou, porque eu nem tinha me atentado, mas, querendo ou não, imagino que a lucratividade de vocês não esteja na captação do ponto, mas ao longo no LTV ali, né? Sim. Ao longo do tempo. Então, o incentivo do reconsumo é importante, né? A gente precisa que o cliente ele faça compras frequentes, assim, né? Para você ter uma ideia, assim, em termos de... Cada cliente que entra, são 4 pessoas que atendem ele ao longo do processo, num período de 30 dias, né? Se chega no final e o cara diz assim, não gostei, não vou importar, né? Eu tive um prejuízo em termos de investimento de tempo da equipe, né? Eu vou estar ganhando, né, recuperando aquele investimento lá pela 3ª ou 4ª importação, dependendo do ticket médio dele ali. Que legal. Nós temos, seguindo essa tua referência, nós temos aqui dentro, por exemplo, que a gente brinca que é a nossa tríade, né? Que é a proteção do cliente. Quando o cliente entra, ele passa por 2 estágios de planejamento dos anúncios, das campanhas e tudo mais. Sempre planejador sênior, depois do sênior vem um pleno que cuida do acompanhamento da conta. Fora isso, nós temos a IA, que é uma inteligência artificial que fica rastreando os grupos. Qualquer grupo entre as empresas que tem um sentimentozinho ruim, ela vai jogar para a TV, avermelhou a TV, é alerta máximo, né? É 5 na escala Richter, tem que resolver. E também temos o sucesso do cliente. E a gente fez tudo isso, todo mundo fala, nossa, vocês têm tanto esforço no início do projeto, né? E a gente fala justamente porque o nosso lucro não é no início do projeto. O nosso lucro está do 4º mês para frente. Então, se o cliente entra na casa e nós não temos a retenção dele dentro da casa, por atendimento ou por uma administração do recurso, enfim, por às vezes desalinhamento de nível de conhecimento em gestão, por isso que a gente dá os cursos para os clientes, né? Então, a gente acaba tendo prejuízo, que segue mais ou menos nessa linha aí que tu comentou. Mais ou menos isso. E empresa de serviço, né? Eu vejo que é um desafio muito grande, né? Sim. Eu brinco que o nosso trabalho é um dos trabalhos mais complexos que tem, porque a gente praticamente, aqui na Apo, não nas startups, vende uma coisa que não depende de nós, efetivamente, só, né? Sim. Então é muito complexo. E vejo que para vocês, se eu não me engano, com o Edgar, que eu conversei uma vez, é tão complexo quanto, porque vocês competem com alguém que está em casa sem custo nenhum. Sim. E fala que faz importação. Faz lá e depois não se responsabiliza, né? E a gente, no nosso processo, assim, é muito... depois que embarcou a carga, vamos dizer assim, eu sou um telespectador. Durante 60 dias, 50 dias eu sou um telespectador. Porque o container entra no navio, aí o navio tá vindo, aí ele para onde ele quiser, do jeito que ele quiser, né? Tem as rotas, claro, mas... Se ele quiser parar, ele para. Chega aqui, tem a Receita Federal, enfim, tem muita gente envolvida. Sim. Até eu botar a mão na carga de novo e poder atuar, né? Sim. Mas vocês conseguem intervir, por exemplo, em problemas que podem acontecer? Sim, sim. Eu sempre falo que a gente não está lá para evitar o problema acontecer, mas vai estar lá para resolver se ele acontecer, né? E comigo já aconteceu tudo que tu imaginar assim, que poderia acontecer no comércio exterior, já aconteceu comigo. Então a gente sabe como evitar, né? Minimizar ou mitigar ali o problema.
Então, o nosso papel nesse contexto aí é ajudar o cliente a não sofrer tanto nas Uhum. importações. Faz sentido. Isso é uma pergunta, acho que chega a ser leiga, né? É uma pergunta de alguém que não mexe com isso. Mas importar de países vizinhos, tipo Paraguai? A gente não atua muito assim com Uhum. América Latina, né, no geral, não só Mercosul, mas a América Latina como um todo, porque eles são muito, em termos de produtividade, são muito parecidos com o Brasil, né? Tirando a parte de alimentos, Uhum. pouca coisa que a gente vai comprar aqui, né? Um último produto que até me surpreendeu, estava sendo comprado aqui, era garrafas de vidro para Uhum. vinho, né, suco, que já não está mais valendo a pena. Sim. Tá vindo da China de novo. Sim, Né? sim. E não pergunto isso porque Deveria fazer, sim. porque alguns têm, né, o Mercosul, por exemplo, tem incentivo tributário. Sim. Mas, cara, eu não vejo o que comprar muito deles. Assim. Sim. A Argentina tá com uma dificuldade Vinho. financeira. Vinho, vem muita coisa, né? Sim, sim. Mas também vem muita coisa falsificada, né? Também. Então, né, é um problema grande. E só para fechar a questão do... Não sei se tu tem uma opinião formada ou não. É sobre a questão da moeda única, né? Que eles estão querendo formar. no Isso Mercosul, né? no Mercosul. Então, isso imagino prejudicar um monte, Sim. né? É porque uma vez eu vi uma analogia que eu achei bastante interessante com relação a esse tema aí, né? Uhum. Que é a mesma coisa que assim, que nós somos 2 famílias, né? No caso, 4 famílias ali. Cada uma tem seu banco central, cada uma tem seu bolso. Uhum. A partir do momento que cria essa moeda única, vai ter um bolso para todo mundo. Uhum. E eu sou mais econômico, você é mais gastão, mas é um bolso para todo mundo, né? Sim. Então, talvez para quem está passando por dificuldade é interessante, para quem está indo bem não seja tão interessante assim. No caso, o Brasil, como tem a moeda mais forte, no caso, não faria sentido, mas para países, por exemplo, a Argentina, que está com a inflação disparada, se juntar com o Brasil seria uma coisa muito boa, seria né? maravilhoso para eles, né? Exatamente. Então, é isso aí. Vamos ao que tu diria aí para a questão dos teus franqueados, dos novos empreendedores? Qual seria um recado final aí que tu diria para eles? Acho que é um pensamento que eu tenho, assim, né? O Brasil hoje ele tem muita oportunidade, né? Tanto que quando eu fui para o Canadá e eu dizia para as pessoas que eu queria voltar, elas não acreditavam. Meu Deus, fica lá e não sei o quê. Mas eu acredito muito no Brasil, né? No potencial que a gente tem aqui de crescimento. Empreender não é fácil, né? Tu sabe muito bem disso. Cada dia é um desafio diferente. Mas quando a gente tem satisfação e o prazer, assim, de entender que o nosso papel enquanto empreendedor não é só o resultado no final do mês, mas é o desenvolvimento das pessoas, a satisfação do cliente, enfim, todo aquele contexto, meio que os problemas vão ficando de lado, né? Então, empreender mudou minha vida, né? Tanto que eu incentivo isso. Quando eu puder falar sobre empreendedorismo, eu vou estar falando. Mas o principal de tudo assim, é acreditar que a gente tem uma oportunidade, estar com a cabeça aberta, né, a receber essas oportunidades e não ter apego assim à ideia, né? A gente cria uma empresa para resolver um problema, eu tenho que me apegar ao problema e não à ideia, né? E, cara, não desistir, não é fácil. E aprendam a vender, né? Se não souber vender... Se não souber vender. E isso eu vi em várias empresas que a gente atendeu, que os diretores eram extremamente bons em produto. Sim. Na operação do produto. E o produto, se tu olhar dentro do ciclo de vida do produto, alguma hora ele sai da maturidade e vai pro declínio, o produto vai morrer. Isso é uma coisa. Ou tu renova o produto e entra pro ciclo de novo, ou o produto vai acabar. E que desdenhavam a venda, né? Porque querendo não ser vendedor, existe o preconceito o vendedor é chato, o vendedor é o cara que não deu certo na vida. Exatamente, não sabe que faculdade fazer, vou vender. Entende? Então, é uma ótima observação. Então, quero te agradecer por esse bate-papo. Até eu fiz algumas perguntas ali direcionando, porque eu acredito que o caminho que tu está percorrendo, quem sabe seja inevitável o que a gente vai percorrer aqui dentro também. Na questão de alguma hora a gente vai ter que montar um modelo para conseguir dar o próximo passo, porque a gente vem crescendo, vem ganhando espaço no mercado. Então, bater esse papo esclareceu as coisas, e principalmente em treinamento, expansão e tudo mais. Então, queria te agradecer. Imagina. Se tiver a oportunidade de falar de novo, estamos aí. Com certeza vai ter. E quem sabe na próxima, na sala do lado. Ah, legal. Que a gente montou uma sala aqui.
erramos a mão na iluminação, digamos assim. Então é isso aí, galera. Valeu, até um próximo ApoCast. Valeu.